Esse vídeo contém spoilers do final da parte 1 de Ordem Paranormal Quarentena, então se você não assistiu, siga com sua conta em risco, porque vai ter spoiler. Siga a Ordem Paranormal News para receber as principais notícias de Ordem Paranormal RPG. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. E hoje vamos teorizar um pouquinho sobre o que pode ter do lado de fora na parte 2 de Ordem Paranormal Quarentena. Bom, infelizmente não vai ter a presença das teorias do grande Shizui, porque ele sempre acerta. E acerta tanto que enquanto estava em Macau com um dos membros que fazem artes pro Ordem Paranormal, ele contou sua teoria para ele e eles falaram, por favor, não conta para ninguém, porque senão você vai revelar todos os segredos e ele preferiu não contar. Então, dessa vez, a teoria é de praticamente só minha, por isso que ela vai estar pior. Mas não se preocupem, eu vou tentar falar o máximo de teorias que eu tenho para essa segunda parte e o que deve acontecer. Não só bosses, mas como pode ser todo o movimentação do RPG e o que pode ter ali naquele lugar. Primeira coisa de teoria que eu poderia falar é sobre o lugar que eles estão. Primeiramente, é um lugar gelado, um lugar frio ali, quando revela ao lado de fora, com muita neve aos redores. E, bom, não tem como, com uma simples cena, a gente deduzir o que seja. Mas a gente pode se teorizar em algumas outras coisas que a gente tem também do universo de Ordem. Em Isdol, o Selbit falou que o plano dele seria, né, revelando, ele falou que o plano dele seria um pedaço da temporada na fazenda e a outra seria em um lugar gelado, um lugar congelado, tipo uma Antártica da vida. Vocês iam pra fora do Brasil, numa base na Antártica. E vocês ia ter todo um setor baseado em Enigma do Outro Mundo, onde um de vocês ia ser um impostor, ia ser um dos alheios que tava se passando por vocês, e eu ia sortear, e um de vocês ia pegar a cartinha de impostor, ia ser um Among Us no RPG. E essa segunda parte seria uma base da Antártica, né, como eu acabei de colocar a cena dele falando aí, e teria uma criatura que é essa criatura aí de Enigma do Outro Mundo, que parece que ela se disfarça de outras pessoas e tudo mais. Ou seja, ele pode ter aproveitado essa ideia e trazido agora ela para o Quarentena. O que faria um pouco de sentido, uma basezinha na Antártica, tudo mais, a gente não sabe onde eles estão. E a gente sabe que tem uma criatura muito mais poderosa aí dentro dessa parte congelada. E que essa criatura é uma ameaça tão grande que a gente invadiu essa área. A Panacea invadiu a área da criatura. Eu não entendi dentro do RPG se o infecticídio foi feito ou não para destruir essa criatura. Não consegui entender 100%. Se foi feito para destruir, a gente pode considerar que a Panacea não era do mal, e sim do bem, e que ela estava tentando derrotar uma criatura. Mas claro, a gente tem que considerar o que é mal e bem aí, né? Também mataram uma criatura aleatória aí só porque parece uma criatura do outro lado, também não é uma coisa tão bonzinha de se fazer, né? Então, a gente poderia falar que é isso, que eles estão na Antártica. Outro chute que eu poderia dar, que eu acho que faz bastante sentido ainda sobre o lugar, é que, bom, o RPG, ele tem pessoas de 3 línguas ali, né, digamos assim, né, porque a Baguera é suíça, tudo mais, fala francês, mas eu vou desconsiderar ela no momento. Vamos falar aqui, as línguas do RPG são português Brasil, né, que no caso, com o personagem do Diogo. Nós temos o espanhol ali do México, que praticamente o Diego e o Quack representam. E nós temos o inglês com os personagens ali do Foolish e da Baguela, porque o foco dela é inglês ali dentro do RPG e tudo mais. E nós tivemos 3 desses lugares passando-se no RPG. Nós tivemos uma parte no Brasil, logo ali no comecinho, num hospital no Brasil. E nós tivemos um hospital ali no México, né, uma clínica. A terceira parte poderia ser nos Estados Unidos, então eles poderiam estar em algum lugar mais gelado ali nos Estados Unidos. Mais especificadamente, podia ser o Alasca, que ainda faz parte dos Estados Unidos, ou até, quem sabe, ele poderia levar para um outro país, como um Canadá da vida, e eles estarem naquele lugar gelado. Mas eu acho que se fosse um Alasca, seria uma região mais montanhosa, o que não parece que a gente está. Então, a Antártica ainda pode ser um grande pensamento. E sobre ser uma criatura que se disfarça de pessoas, ainda há a possibilidade ali. Agora vamos entrar na parte da criatura. Agora entrando na parte da criatura. O que pode ter do lado de fora? Eu acho que vejo duas coisas principais. Primeiro eu queria mostrar que tem um cartaz que a gente ficou lendo ali no nosso react, que ela fala, o inimigo está acima.
E, bom, eu não sabia, mas ninguém sabia, mas era uma baita referência. O inimigo está acima, literalmente. O cartaz estava dizendo tudo isso pra gente. A gente só não reparou. O inimigo estava na parte de cima. O inimigo principal da sessão não dá ali embaixo, ele tá em cima. Então, o que pode ser a criatura lá do lado de fora? Se ele aproveitou mesmo a mesma história de Sdoll, o que não teria muito problema, já que o RPG tá em inglês e tudo mais, e muita gente da gringa não sabe sobre Sdoll e tudo mais, faria sentido. Ele traria uma criatura que se disfarça de pessoas, e eles iriam jogar contra essa criatura, e seria tipo um Among Us. No caso do Ordem Paranormal, Sdoll seria um Among Us, literalmente, um dos players ia ser escolhido para fazer o Among Us, e ele ainda pode fazer isso, ele ainda pode pegar essa mesma história. Mas eu acho que ele vai pegar uma inspiração naqueles jogos onde você tem que fugir de uma criatura. Então, esses joguinhos que você tem que fazer puzzles, resolver puzzles, completar coisas enquanto uma criatura tenta correr atrás de vocês. Algo como aqueles jogos de Sexta-feira 13, aquele outro que tem um bonequinho azul e tudo mais, até porque nos cartazes tinham muito rosto de uma criatura sorridente. E isso pra mim lembra muito esse tipo de jogos e tudo mais. Toda a estética do ambiente, com cartazes de brincadeira, com puzzles para ser realizados, com dicas sobre uma criatura, também me faz pensar que possivelmente eles tenham que fugir de um ser. Infelizmente, eu acho que não é o Cyborg. Existe ainda a chance de ter o Cyborg, porque eu acho que a descrição do Cyborg, como foi passado há um tempo atrás em outra teoria, bate muito com a ideia da temporada, mas é como se já existisse uma criatura ali, sabe? Então é muito estranho que a criatura que esteja ali seja o Cyborg, porque o Cyborg é uma criação humana e essa aqui parece uma criatura mais natural, entre aspas. Então eu descarto um pouco o Cyborg por enquanto, não acho impossível que ele apareça nem como um pequeno Canyon ali só pra aparecer mesmo, pode até já estar morto. E a criatura pode ser essa que se desfaça, como falei, mas eu acho que o Cellbit não traria essa ideia de volta. Não acho que o Cellbit faria, eu acho que não teria problema nenhum, mas eu acho que ele não traria essa ideia. O que pode ser é uma espécie de urso. A gente teve um cartaz do Cucurucho, e o Cucurucho é nada mais ou menos do que um urso, uma criatura ali, o urso branco do mal e tudo mais. E a temporada ali nós temos uma parte de neve. Parte de neve tem ursos brancos. E se o criatura for uma espécie de urso branco mutante transformado pelo paranormal, que é, por exemplo, o abominável Homem das Neves e tudo mais, ele pode ser essa criatura, porque a gente também tem que associar que é uma criatura paranormal. Ela tem que ser criada pelo medo de um humano, por medo de alguém. E eu acho que, bom, existem pessoas que têm medo dele, então poderia ser. Se eu não me engano, não posso estar errado, mas eu acho que é no Alasca que tem essa. Que falam tanto do abominável Homem das Neves. Acho que é no Alasca, posso estar errado. Mas se for no Alasca, então faria sentido que eles estejam sim no Alasca. Mas como eu falei, não me parece ser uma região montanhosa, então poderia ser outro lugar. Como a Antártica ou algo do tipo. Mas eu acho que a Alasca seria interessante se for uma criatura ali, tipo um pé grande da vida, tem que ser esse ser. Essa criatura, possivelmente, ela tem medo do fogo. Pelo menos é uma teoria que a gente poderia falar. Não sei se faz tanto sentido assim, porque eles criaram ali o vírus do infecticídio, só que o vírus do infecticídio é fraco contra o gelo. Então como que eles derrotariam o ser usando o vírus do infecticídio? Se ele saísse para fora, ele perderia, claramente, da criatura, porque o vírus não ia conseguir ser forte o suficiente para aguentar o Furyl do lado de fora. E quando a gente vê aquelas estruturas ali, a gente vê que tem ali uma espécie, acho que dormitório, tem uma outra parte ali, e uma dessas deve ser a base da Ignus. A gente viu que tem a base Glaucius e a Ignus, é algo do tipo. É fogo praticamente ali em latim. E a base Ignus, ela precisa de ela tem uma coisa ali. Eles parecem se conversar à distância. A gente viu vários jornais ali nas salas da Glaucius, dando a entender que as pessoas não saem daí. As pessoas mandam jornais para eles poderem ter algum entretenimento e entender como que está o mundo lá fora. Então acho que as pessoas que estavam dentro daquelas bases, elas eram trancadas, não podiam sair. E a mesma coisa deve acontecer na Ignus. A Glaucius é assim, a Ignus também. E pelo que dá pra entender, uma base só tem contato para outra por rádio. Eles não saem um para ver o outro, porque a criatura tá caçando do lado de fora. O Cellbit explica isso no final. A criatura está caçando, então não tem como eles ficarem saindo de um lado pro outro. Mas os jogadores tiveram que vir aí de alguma forma. Algum helicóptero, algum tipo de
veículo deixou eles aí e a criatura pode ter sido afastado de alguma forma. Se a criatura tem medo de fogo, a gente tem uma teoria aí que poderia ser que a criatura é do elemento de morte. Mais precisamente, a temporada poderia ter como a principal inicial ali ser energia e sangue, e a segunda parte dela poderia ser morte e conhecimento. Porém, quando a gente olha o livro, as únicas criaturas ali de morte e conhecimento seria o Deus da Morte e o Carniçal Preto da Morte, o que também não faz sentido. Como que ele vai botar essas duas criaturas dentro dessa campanha? Duas criaturas que não fazem a mínima conexão com a história. Então, conhecimento possivelmente é um elemento que a gente poderia excluir. Isso considerando morte como um elemento primário, tá, gente? Se a gente considerar conhecimento, teríamos apenas o parasita de culpa, que também tem mistura com sangue. Então, pensando no ser como um ser que é fraco contra o fogo, possivelmente sendo de morte, e que tem uma violência, porque ele caça as outras pessoas, então ele tem que ser violento, que tal uma mistura de morte e sangue? Continuando um tema de sangue na temporada, mas agora com a presença da morte. Temos então Carente e Dama de Sangue, com o elemento de sangue sendo o principal, mas são outras duas criaturas que não fazem o mínimo sentido o Selbit puxar para essa temporada. E nós temos com o elemento de morte em principal e sangue como secundário, nada mais nada menos do que Nidere, o lobo invertido, que é uma criatura que facilmente poderia estar nessa temporada com uma outra skin. Ele poderia ser trazido para ela com uma skin diferente. O Nidere é bastante forte, ele tem ali VD 320. O que me faz querer excluir a criatura dos nossos pensamentos. O Selbit pode não escolher o Nidere, e sim fazer uma criatura semelhante ao Nidere. Eu acho que existe a possibilidade? Existe, porque ele já trouxe uma criatura que faz parte do canon, que faz parte do livro, no caso, que foi o Infecticídio. Então ele pode trazer o Nidere, até porque ele falou o terror de verdade vai começar agora. Essa criatura possivelmente é uma criatura muito forte que se pegar, acabou. Pegou, você tá morto. Como normalmente são nesses jogos onde você tem que escapar de um ser, de uma criatura que caça você. Então o Nidere pode ser uma possibilidade com uma skin de urso branco invertido. Então ele pode associar essa mistura de criaturas. Eu não sou de ver coisas da comunidade, mas acabaram me mandando. E parece que tem gente teorizando que seja a Muma Chipófaga. Múmia Chipófaga, que é essa criatura que é de morte, 100% de morte, ou seja, fraqueza contra o fogo, e elas são essas múmias que elas também são uma mescla, né? Então ela combina com o infecticídio do lado do que tinha do lado de dentro. Para mim não faz muito sentido ser essa múmia, porque a múmia, primeiro, ela é um ser que poderia também estar numa forma nerfada, com múmias separadas, mas eu acho que tem que ser um ser só. Pelo que o Selbit falou, tem um caçador do lado de fora. Então, pra mim, a múmia não faz muito sentido ela ser uma caçadora, ela está buscando pelas pessoas e tal. Pode ser a múmia? Pode. Ela pode ser algum ser que estava congelado e começou a descongelar. Mas eu acho que uma skin do Nidere ou uma criatura nova que lembra um urso é o que mais temos possibilidade de ver. Sem contar que o próprio livro nomeia o Nidere como um caçador, né? Uma das suas habilidades é caçador veloz. Tem outra parte aqui que também fala: Nidereis são caçadores brutais e eficazes, o predador alfa das criaturas paranormais. Mais uma referência a caçador nesse ser, ok? E também falam sobre caçadores buscarem o ser. Então eu acho que Nidere, diferente, modificado, é uma grande possibilidade, assim como a gente viu aparecer a criatura de uma forma modificada, né? Não veio exatamente igual o infecticídio no RPG. Então, Nidere, bom, eu acho que está na hora de você aparecer. Então, é isso que eu tenho teoria, que seria o lugar e a criatura. Eu ainda vou possivelmente fazer mais vídeos falando sobre o que eu acho que pode acontecer nessa sessão, mas por enquanto é isso que eu tenho a falar. Coloquem as suas teorias nos comentários. Se eu gostar da teoria de vocês, eu trago em um vídeo futuro. E vamos que o RPG já tá bem perto de chegar aqui. Então, vamos lá. Comentem que aí eu faço um vídeo depois falando. Então é isso aqui. Por vocês foi o Lúcio, seu narrador, e fui.